Olá, gente, bom dia, tudo bem? Hoje, nessa madrugada de domingo, né? Aqui no plantão do Hospital dos Pescadores, finalizando o plantão, né? Aí faltando acho que 2 horas. Um plantão que já fazia tempo que eu não fazia aqui no Hospesc. Quando eu volto a dar um plantão eu não já fazia há um certo tempo, fico meio apreensiva, né? Passa uns dias ainda para voltar a me acostumar. Mas assim, plantão, graças a Deus, tranquilo. Aqui consegui fazer sempre alguma coisa por alguém, né? Além da medicina. Isso realmente nos comove. Assim, a gente tem para um chamado para motivar, para consolar, para agir em prol daqueles que estão desanimados. Acho que vocês já perceberam isso, né? E de repente, hoje eu tive aquele desejo de fazer aqueles vídeos, né, no meu status e tudo, porque o vídeo do status ele dá uma visibilidade maior. Então, assim, eu resolvi fazer, porque senti desejo no coração de fazer aquela mensagem de motivação, né, para pessoas que desanimam. Acho que a maioria de vocês já conhece a minha história, né? Eu, quando já mãe de 2 filhas e grávida do terceiro filho, né? Fiz cursinho para medicina e quando eu pensei em fazer medicina descobri que estava grávida, né? E aí parecia até um paradoxo, gravidez e vestibular de medicina, né? Mas quando Deus tem propósito nas coisas, né? Tudo concorre para o bem daquele propósito que Ele traçou para a gente. Então, assim, e filho jamais, filho vai atrapalhar a nossa vida, filho é bênção do Senhor, enriquece os nossos dias, nos conforta, nos fortalece. Quem é mãe sabe o quanto o filho nos dá energia, né, para lutar por eles, para ir, para ser melhor, né? Então, o que parecia ser que ia um empecilho, serviu de mola propulsora para eu ir à frente, para conquistar, e grande foi essa conquista do vestibular de medicina, né? Frente a tantas outras coisas, não somente a gravidez, mas tantas outras coisas que diziam não. E a gente sabe assim, eu já era uma mãe, né? E concorria com um número bem considerável de pessoas que só faziam estudar mesmo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que se a gente for olhar para as ondas, se a gente for olhar para um lado, olhar para o outro e não olhar para o alvo, não mantiver um foco, a gente vai afundar. A gente não vai conseguir. Então, que você tenha um foco determinado, um objetivo, e que direcione toda a sua energia para aquele foco. Trace metas, né? Trace números para atingir. Se for uma questão de estudo, trace horas de dias para estudar. É bem verdade que no meu caso eu já era mãe, eu tinha loja, eu já trabalhava já como nutricionista, né? E aí tudo era muito mais complicado para eu elaborar os números, as metas. Mas dentro daquele tempo que eu tinha, eu procurava na minha mente, sempre tinha aquele foco, estudar. Então, qualquer brecha que tinha no meu tempo, eu estava lendo alguma coisa, eu estava traçando alguma matemática, sabe, resolvendo alguma questão, eu estava correndo atrás. E tem pessoas que querem a receitinha de quantas horas eu estudava por dia, como era meu calendário de estudos, e na verdade assim, eu não tinha nem tempo para parar para fazer esse calendário. Mas eu digo a vocês que enquanto eu estava no cursinho, eu era do cursinho, enquanto eu estava ali naquele intervalo, eu procurava resolver questões, eu corria atrás do professor, e assim, foram 2 vestibulares que eu fiz. Após voltar para estudar para medicina, eu fiz 2 vestibulares, né? O que eu acho assim, um número de tentativas reduzida para ter conseguido da segunda vez. Mas assim, eu digo a vocês que eu me desgastei até a última, até onde eu pude ir, eu fiz. Entendeu? Então assim, e o Senhor coroou com a bênção dele, né? Com as questões e com tudo. O vestibular e a conquista do vestibular foi só um detalhe na minha vida, né? Tem todas as outras histórias do curso em si. Todo mundo sabe que o curso de medicina não é desmerecendo nenhum outro, mas eu não vejo, gente, dentro da universidade, um curso com tamanha carga horária, quando você ocupa manhã, tarde e noite, porque o curso desde cedo você já faz ambulatório, desde cedo você já começa a dar plantões em ligas, em hospitais,
para dar conta daquela carga complementar que os cursos têm que ter. Ora, do tempo que você não tem, você tem que tirar tempo para fazer suas horas extras, né? Você tem obrigação com carga horária de manhã, tarde e noite, e ainda tem que fazer plantões por fora e liga e muita coisa para poder ter a carga complementar. Então, o curso por si só, ele já é bem puxado mesmo. E, além de tudo, em paralelo, o mundo corria, né? 3 filhos, né? A questão da profissão para manter todo mundo, para chegar junto com o que precisava, né? Mas vocês imaginarem que dentro desse curso eu fui para um tamanho deserto. E aí, assim, eu posso dizer que eu vivi o Salmo 46. O Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, né? Eu estou repassando e relatando novamente coisas que eu já relatei para vocês, mas que traz um sentido, que alimenta quem está desanimado. Então, se é para alimentar, se é para consolar, se é para revigorar, eu estou aqui para fazer isso, tá certo? Então, nesse deserto, com arco quebrado, lança cortada, carro queimado no fogo, como diz no Salmo, né? Minhas armas de luta estavam todas eliminadas e meus carros estavam queimados no fogo. Ou seja, nem eu podia lutar, nem eu podia fugir. E eu, que já tinha dado o máximo de mim, diante de um deserto, com os recursos todos que faltaram, eu podia fazer o quê? Me aquietar e crer que Ele é Deus, como diz no próprio Salmo. E o Senhor me fez aquietar e me deu paz em meio ao deserto, quando eu já tinha esgotado todos os meus recursos, né? E só me restava o quê? Aquietar e crer que Ele era Deus e Ele ia agir. E Ele agiu por mim e ninguém pereceu no deserto. Então, você que está passando pelos desertos, porque deserto da vida todo mundo tem, tá certo? Então, o que difere são as formas de enfrentamento desse deserto. Então, e você, quando já fez tudo que poderia fazer, que não venha se agarrar com desespero. Porque o desespero realmente não resolve. Preocupação não resolve. É como sempre eu digo aos pacientes: preocupação não resolve, é só um problema a mais. Então, quando eu não posso resolver, quando tudo aqui na Terra falhou, então chegou a hora de lançar a mão daquele que pode fazer o milagre, tá certo? Não estou falando aqui que você fique alavando, que não faça a sua parte, faça a sua parte. Mas quando o esforço humano se esgota, o do Senhor chega. E chega completando aquilo que ele falhou, aquilo que faltou, tá certo? Então, é assim. E o Senhor Deus fez na minha vida o que eu não poderia fazer quando o meu esforço já havia se esgotado, tá certo? Chegou e mediante o deserto, né? Passei quando loja faliu, quando tudo disse não, o Senhor chegou e fez. Meio do curso de medicina, né? Tem a questão do tumor de coluna que eu tive no 6º período, né? No 6º período eu tive um tumor de coluna, tive paraparesia. O que é a paraparesia? É a perda parcial dos movimentos de membros, seja superiores ou inferiores. Então, eu perdi parcialmente e transitoriamente movimento de membros inferiores, com muita dor. Fui cirurgiada e voltei para a universidade ainda, né, com cirurgia até aberta, que cirurgia abriu. Mas assim, o Senhor me dava uma força muito grande, pedi estudo domiciliar, fiquei estudando em casa e no hospital e depois voltei para o curso. Não perdi o 6º período, graças a Deus, consegui acompanhar minha turma, tá certo? Então, todas isso são lições de superação. Às vezes a gente está se engasgando com pecinhas pequenas, né? Se engasgando e precisa de ouvir algum relato, de ouvir algum testemunho para que arranje força e vá adiante, lutando pela guerra que é sua, tá certo? A guerra é sua, cada um tem suas guerras, cada um tem seus desertos, cada um tem suas lutas diárias, tá certo? Não pense que é só você que rema contra uma maré brava, contra um bravo mar, não é só você, mas cada um tem sua luta conforme a força que tem. Tá certo? Às vezes a gente pensa que não tem força, mas se você está passando por um determinado processo, é porque você vai suportar. Tá certo? Então, creia que diante dos desertos, diante das lutas, por maiores que elas sejam, elas não vão nos sucumbir, porque existe um Deus que quando a nossa força falha, Ele chega.
tá certo? Lembra da passagem de Jesus, quando disse, olhai para o lírio dos campos, olhai para as aves, que não semeiam nem cegam, e Deus dá o sustento. E o lírio do campo, que nem Salomão se vestiu como um deles, né? Então o Senhor não nega seu sustento, não nega seu provimento para com a gente. Creia. E se Ele é Deus, Ele se faz Deus na sua vida, mediante aos nossos desertos, aos seus desertos, mediante as lutas, tá certo? Creia que essas ondas, esse mar não vai lhe sucumbir. É para você crescer e se fortalecer em fé, se fortalecer como pessoa e lá na frente estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, passando a sua experiência para alguém que precisa ouvir, que precisa se fortalecer e ir adiante dos seus